Panorama do mercado com as principais notícias da sexta-feira, dia 24 de julho. Vamos encerrar esta semana e começamos o dia comentando sobre o petróleo. Ontem chegou a bater $100, até bateu $102 o barril durante a madrugada. O mercado segue ainda precificando um prêmio de risco muito elevado em razão das tensões lá no Oriente Médio. Os norte-americanos continuam fazendo ataques muito agressivos às instalações iranianas e ainda tem um agravante que agora os Houthis entraram nessa disputa para ajudar os iranianos e fazem ataque no Mar Vermelho para impedir o escoamento saudita pela outra via de exportação que era utilizada para tentar contornar o Estreito de Hormuz. Então, uma situação um pouco delicada, adiciona-se um risco geopolítico novamente e, para agregar ainda mais problemas a essa situação já bastante delicada, o Trump anunciou que retornaria com tarifas sobre todos os parceiros comerciais, uma tarifa que tem alíquotas variáveis entre 10 a 12,5%, que tinham sido invalidadas pela Suprema Corte, mas agora voltam com uma nova argumentação, um novo fundamento, porque a Suprema Corte tinha invalidado, porque não tinha amparo no IPA, na IPA, que é uma lei da década de 70, e agora ele alega que são 60 países que falharam para tentar diminuir o uso de trabalho forçado. Então, muitos países asiáticos são afetados por isso, muitos, e eles estão sendo muito demandados pela economia americana, porque a demanda de inteligência artificial faz com que muitos desses equipamentos sejam importados desses países asiáticos. Então, temos essa situação para trazer um pouco mais de pressão. E, além disso, nós temos também o Canadá. O Canadá que, em razão do discurso do Mark Carney, ele foi bastante eh, contundente em tentar posicionar o Canadá e os países europeus contra essa nova postura geopolítica norte-americana, e agora o Trump está retaliando, está fazendo seu contra-ataque ao Canadá, que tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos e é muito ruim para o país. Afora essas questões geopolíticas e de políticas tarifárias, nós temos que falar um pouco ainda dos resultados. A Intel divulgou o resultado, foi um resultado que agradou o mercado, mostra que a Intel tem a sua parte de foundry, né, que é a parte de fabricação dos chips, ela está sendo promissora. Então, o mercado até recebeu a notícia de uma forma relativamente positiva. Claro que ontem o dia foi muito ruim, também já vou comentar sobre isso. O dia foi muito ruim, mas, de um modo geral, o resultado surpreendeu o mercado, porque, se esperava até algo mais fraco por parte da Intel. A Intel que estava naquela discussão se será que ela ainda é uma empresa viável. Claro que existe também todo um amparo norte-americano para tentar viabilizar a empresa, para que os norte-americanos não sejam exclusivamente dependentes de empresas asiáticas na cadeia de semicondutores. É um processo muito longo para que a Intel ganhe novamente a projeção que ela teve no passado, mas, de todo modo, o resultado, satisfez o mercado relativamente, né, vamos dizer relativamente, porque ela ela caiu, mas caiu muito menos do que as outras empresas que foram Google, Tesla, que foram as empresas que tinham divulgado o resultado na quarta-feira e que tiveram uma queda impressionante ao longo do pregão, em razão, do Capex, né. E, além disso, ainda numa abordagem macroeconômica agora, os juros continuam preocupantes. Eu tenho falado bastante sobre a curva de juros norte-americana. Os juros continuam preocupantes. O vértice de 30 anos chegou a bater 5,20, é o mais alto, em quase 20 anos. Isso é muito preocupante. Eu vi o Jamie Dimon numa entrevista, que é o CEO do JP Morgan, falando que ele acha que ele não acha que tem nada de errado nisso, porque ele fala assim, ele falou que se tiver uma inflação de 2, ele acha que é razoável ter uma Treasury de 10 anos em 4,5, 4,60. Então, para ele, não tem nada de estranho nisso, que ele acha que, na verdade, as pessoas se acostumaram com juros muito baixos na década pós-crise imobiliária e não estão preparadas para um repique, como já houve na década de 70, quando ele menciona antes da vinda do Paul Volcker no Banco Central, que isso já tinha acontecido anteriormente. Então ele para ele nada de novo. Lembrando, o Jamie Dimon é um sujeito muito cauteloso, ele investe com muita cautela. Ele tem aquela ideia do da Fortress Balance Sheet, que é o balanço fortaleza.
Então ele é muito cauteloso, mas eu gosto de ouvi-lo e ele também tem feito esse alerta: "Olha, esses juros podem subir ainda mais", então não acho que é só isso. E de fato o mercado ele está precificando com maior probabilidade o aumento de juros em setembro. Lembrando, tem encontro do FONC na semana que vem, última semana de julho, mas não é esse encontro em que está precificada a alta do juro. Pelo contrário, a alta está projetada para setembro e a probabilidade está aumentando. Já está em algo como 60 a 80% de alta. Então, da ótica macroeconômica e da política monetária, mais um ponto negativo para o dólar continuar forte. Atenção com o real também, hoje tem IPCA 15 aqui no Brasil, mas atenção com o real também. Eu particularmente não sei se esse real vai ficar nesse patamar aí se o Fed se demonstrar mais hawkish. E um terceiro ponto, ainda agora de uma perspectiva micro, mas também já olhando mais da floresta, é como os agentes econômicos têm interpretado esses resultados das empresas que estão ligadas à tendência de IA. O mercado está punindo as empresas que estão gastando demais com CapEx de inteligência artificial e não estão demonstrando um retorno proporcional. Falei sobre isso no panorama de ontem, mas agora é claro esse movimento, porque nós vimos um pregão ontem em que todas essas empresas foram punidas. Meta caiu muito, Microsoft caiu muito, e essas duas vão divulgar semana que vem o resultado. Amazon caiu muito. Então o mercado está um pouco cético com esse gasto excessivo e está preferindo pagar por empresas que estão na outra ponta, a ponta que absorve esses gastos de IA, né. Então quem são essas empresas? Quais são as empresas? As empresas que fazem os semicondutores de um modo geral, as empresas que fazem os GPUs, as memórias, então é a outra ponta, né. Então aqui eu estou me referindo a TSMC, eu estou me referindo a Nvidia, a Micron, SK Hynix, essas são as empresas que o mercado prefere pagar mais caro hoje, porque são as empresas que têm uma demanda contratada, que estão seguras. Posso colocar também a ASML nesse grupo. Essas seriam as empresas mais seguras. Então, o mercado muito cético em relação ao que está acontecendo com as hyperscalers e aqueles que estão gastando demais. Eu, particularmente, hoje nós temos muitos algoritmos, robôs operando no mercado, e eu particularmente entendo que para quem é um investidor mais de longo prazo, essa janela vai abrir uma oportunidade incrível, porque vai haver uma correção nas empresas e elas vão começar a ficar em pontos atrativos de entrada. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, não interprete isso como recomendação de investimento. Mas eu, particularmente, tenho essa convicção de que, como nós temos um mercado muito curto prazista, que não aceita uma rodada grande de investimento, veja, essas empresas elas estão bancando free cash flow aí para sustentar esse CapEx. Então, o fluxo de caixa operacional que está bancando esse CapEx. Então, não é algo que vai comprometer as finanças dessas empresas a longo prazo. Claro, o balanço vai ficar mais robusto, deixa de ser tão asset light, tudo isso é verdade. Mas achar que esse investimento não trará resultado, eu particularmente não concordo. E eu tenho uma visão muito animada com essas grandes empresas americanas. E sou muito otimista, de um modo geral, e eu sei distinguir esse movimento de curto prazo de uma tese estrutural mais longeva. Então, eu acho que é muito importante para quem investe em renda variável, conseguir entender essas diferenças e geralmente quem empreende consegue compreender isso com muito mais clareza do que quem não empreende, porque muitas vezes você tem que fazer investimentos no seu negócio, que você sabe que você não vai colher os frutos agora, mas que lá na frente você pode colher um diferencial competitivo, uma barreira de entrada, a sedimentação de um market share. Então, eu tenho essa visão mais paciente, acho que esse é o termo-chave, uma visão mais paciente em relação ao que o mercado está colocando nos preços. E, bom, falamos disso, eu vou só fazer agora uma abordagem mais rápida sobre o restante. A Ásia se encerrando a semana em forte queda, né, foi um movimento de aversão a risco, assim como ontem foi o pior pregão de julho, natural, isso é natural, não tem nada demais. O Kospi caindo cerca de 5,7%, o Nikkei na semana 2,7%, pressionados pela venda de empresas de ar, alta do petróleo e por preocupações com as tarifas, como eu disse agora no começo do panorama. E a Europa, ontem tivemos aí, mas para encaminhar para o fechamento do panorama, a Europa ontem teve decisão do Banco Central Europeu, eu assisti ao vivo a entrevista da Lagarde. A Lagarde, num tom mais hawkish, certamente não quis se comprometer a nenhuma sinalização. Os jornalistas na coletiva de imprensa até tentaram extrair alguma coisa,
ficou um tom que parece que ela já está mais propensa à alta, né, o Banco Central Europeu mais propenso à alta, mas ela não quis se comprometer, não quis sinalizar. Então mostra que a Europa também está preocupada com essa alta inflacionária que pode advir do petróleo, mas de um modo geral as bolsas ficaram estáveis, aqui não teve a bolsa europeia não teve, um grande abalo em razão dessa decisão do Banco Central Europeu, eles mantiveram a taxa de juros onde estava, e tem um risco ainda de que haja um aumento em linha mais ou menos com o Fed para o segundo semestre. E semana que vem é muito importante, porque nós temos Fed, Bank of Japan, o BOJ, e Bank of England, Banco da Inglaterra, e do resultado de Meta e de Microsoft. Então uma semana muito muito importante também semana que vem, semana que tende a agregar muita volatilidade. E aí só para fazer um comentário final, o resultado da Blackstone, eu sou acionista de Blackstone, que é uma maior empresa de private equity dos Estados Unidos. Você tem o Stephen Schwarzman e John Gray, a dupla que comanda Blackstone, e eles estão investindo muito em data centers de inteligência artificial. E curiosamente, o mercado não está pagando pela empresa. E lembrando que hoje essas empresas de private equity, elas adquiriram um tamanho, uma proporção tão grande, que hoje elas funcionam até como uma via de crédito, paralelamente aos bancos. E apesar do resultado excelente, o mercado continua não precificando bem a empresa, na minha opinião. Posso estar errado, na minha opinião, o mercado continua não precificando bem a empresa. Eles até me falaram que são o maior financiador de IA do mundo, mas num dia em que o mercado puniu o Capex de IA. Então, e com juros muito altos, o funding desses negócios também dificulta, e o cap rate dos negócios imobiliários, que é uma carteira muito importante da Blackstone, também acaba sendo punido, né. Então, de um modo geral, ela é beneficiária, mas ao mesmo tempo ela está exposta a ele, porque se o ROI da IA decepcionar e o funding esfriar, a apreciação reverte, né. Então, claro que tem esse risco, mas qualquer alívio nos juros, principalmente, a Blackstone se beneficia. Então esse tema dos juros de pano de fundo é muito importante para a precificação das empresas. Então esse é o panorama de hoje, sexta-feira, dia 24 de julho. Desejo a você um excelente final de semana. Amanhã eu tenho uma maratona aquática, então provavelmente eu faço a recapitulação da semana à tarde ou à noite e posto aqui nas plataformas Spotify, agregador da Apple, YouTube. Eu gosto muito de fazer esse podcast, espero que você também goste, aproveite. Se você puder sempre me dar um feedback, um retorno, fico muito grato por isso. Lembrando que a gente faz também um carrossel de resumo no Instagram sobre os principais tópicos do panorama do dia. E você pode me acompanhar nas outras redes, lembrando, no YouTube sempre vídeos longos, agora tem um canal com o conteúdo exclusivo de apoiadores. Se você puder acompanhar lá pelo YouTube, eu agradeço muito. Um abraço e um ótimo final de semana.